senão para causar-me mais medo e espanto. Conveniência, não conveniência. E não estou falando certo ou errado. Conveniência, não conveniência. Alguém de nós aqui gostaria de vir ao palco e contar para todos nós e para os internautas e telespectadores desse Brasil e desse mundo as desditas nossas? Gostaria de chegar aqui e falar, olha, eu fiz isso errado, fiz aquilo. Eu gostaria. Ou gostaria de alguém para que pudesse fazer um diálogo fraterno e fazer um desabafo, mas para uma pessoa que você confie e sabe que ela vai guardar essa sua história e vai lhe ajudar? Uma reunião mediúnica com o público é isso. É fazer com que o Espírito chegue e conte para o mundo as suas desditas. Quando, na verdade, ele preferia contar para aquele grupo restrito, que pudesse vibrar por ele e pudesse ajudá-lo com esclarecimento e com o coração aberto, para que ele se sinta melhor. Porque talvez num público enorme ele vai contar a sua história e alguém vai ficar pensando, bem feito. Também do jeito que andou errando, tem mais é que está desse jeito. Quando na verdade espera-se que no grupo as pessoas dizem, talvez nós também faríamos isso se estivéssemos no seu lugar naquele momento. Não somos melhores, porque não fomos testados onde você foi. Mas nós podemos talvez compartilharmos a sua história e nos ajudar. Ajudar um ao outro. Ajudar ao outro. Por isso, espera-se da reunião essa seriedade no trato, esse respeito no trato. Por isso, o lado privativo dessa reunião mediúnica. Mas tem muita gente que faz e não faz. Não estou falando que é certo ou que é errado. Estou apenas deixando um pensamento para que possamos refletir se é conveniente ou não expor a história de alguém e expor alguém aos seus próprios algozes. Talvez o clima seria mais interessante se não tivéssemos esse embate entre o perseguidor e o perseguido presentes no mesmo lugar. Pensemos a respeito. Não vai aqui nenhuma verdade fechada. Não vai aqui nenhum termo acabado. Apenas algo para pensarmos. Da conveniência ou não. Num exemplo muito dado por Jesus, ele sempre levava as pessoas a refletirem por elas mesmas a respeito das dúvidas que elas traziam. Quando um saduceu lhe chega e diz, Senhor, até ele chama de mestre, Rabone, qual é o maior dos mandamentos? Jesus vira-se para esse saduceu e diz, o que está escrito na lei? Como tu lês? Veja, antes que eu lhe responda, em outras palavras, me conta como é que você entende. Veja, Senhor, qual é o maior mandamento? O que está escrito na lei? Como tu lês? E a pessoa respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu espírito, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu o que para ele? Faze isto. Você sabe, faze isto. Quer dizer, você já está, reflita a respeito do que você está me dizendo. Mas, Senhor, quem é meu próximo? E aí ele conta a parábola do samaritano. E ao término, qual dos três agiu com compaixão para com o caído? O samaritano. Vai e faz o mesmo. Você já sabe quem é, então vai lá e faça do jeito dele. Cada um reflete a respeito. Então eu não estou trazendo uma verdade acabada, apenas um pensamento para que reflitamos, sem obrigatoriamente mudar a postura de ninguém. Mas reflitamos, e não só nisso. Desculpe-me o parêntese, versão paisão, mas tudo na vida, reflitamos primeiro, se é conveniente ou não, fazemos ou deixarmos de fazer. Reflitamos, sempre. Qual o propósito disso? Qual o propósito de fazer ou qual o propósito de não fazer? E dependendo da resposta, haja ou não haja. Refletir. Então pensemos na conveniência da reunião mediúnica, revestindo-a desse caráter sério, não de exposição, mas de reflexão, de diálogo. Ao dirigente, que dialoga com os espíritos, espera-se que ele traga uma bagagem do conhecimento teórico, para que ele possa ter elementos para poder passar,
para que não fique apenas no acho que é assim, penso que é assim, mas haja fundamento na sua fala. Que seja então alguém que tome o cuidado de aprimorar os seus conhecimentos sobre a doutrina espírita, sobre a vida, sobre as correntes filosóficas existenciais, sobre a mediunidade, mas também seja alguém que aprimore o seu coração sobre o sentimento. Porque quando se recebe, quando se atende um espírito, o sentimento fala muito mais do que a articulação das palavras. Tal qual o capítulo 19 do Atos dos Apóstolos. Jesus conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós quem sois. Não é o dirigente ensinando ao espírito como viver, mas o dirigente trazendo à baila a reflexão sobre o que é viver, mas não dando um ensinamento, faça assim, mas pense assim e veja como você quer fazer. Porque somos dois perfectíveis, que em caminhos diferentes cometemos os nossos erros, mas que queremos sair. Então vamos conversar. É um diálogo em que dá oportunidade para o Espírito falar. Não precisa dos chavões. Você já não pertence mais a essa vida. Mas qual vida que pertence então? Você continua vivo. Isso são reminiscências da vida passada. E aí a pessoa fala, o que é isso? O que é reminiscência? Ah, isso são fulcros reencarnatórios. Isso é sério? Vai perguntar. Use a linguagem que você usa com o encarnado, revestida de respeito e cordialidade. Porque há pessoas que fora da reunião mediúnica mal enxergam seus irmãos. E na reunião mediúnica chama todos de irmãos. Foge do seu estilo natural. Imposta a voz para falar, meu irmão. Quando no dia a dia está lá, ô cara, a gente não muda a personalidade. E isso não cativa. Não é a fala que cativa, é o sentimento colocado na fala. É a correlação de veracidade entre o que se fala e o que se sente. Porque senão são palavras vazias. No filme, não que eu fique assistindo filme direto, também não. Mas num filme mais antigo, chamado O Homem que Matou o Facínora, é mais antiga, da década de 60, meu pai que me contava isso. Há uma frase de Francis O'Brien que ele dizia, palavras remotas que tu me falas, mas não me cansam. São a expressão da verdade. E nós podemos atribuir essa frase ao nos referirmos a Jesus. Porque hoje, nós, 2000 anos depois, reprisamos aquelas falas todos os dias e elas nunca nos cansam. Porque são a expressão da verdade. A fala que expressa a verdade não é cansativa. A verdade no aspecto do sentimento colocado naquilo que se fala. Não no sentido do absoluto da verdade, porque ela é relativa. Mas quando é verdadeiro o ato de falar, quando aquilo que eu falo, eu também nele acredito, não nos cansa, porque é uma expressão verdadeira do sentimento. Então que as falas do diálogo com os espíritos sejam falas revestidas do sentimento. Algumas vezes da ignorância do assunto, não sei a respeito, mas do sentimento. Tal qual um pai, uma mãe, que mal conseguem escrever, ficam do lado do filho, que está fazendo o dever de casa sobre a sintase, sobre a análise sintática, e ele mal sabe escrever, o pai e a mãe, mas está lá do lado dizendo, filho, eu não entendo desse assunto não, mas eu entendo de você e sei que você é capaz de aprender, conta comigo. Isso é a expressão da verdade. Ele não sabe, mas está disposto a querer compartilhar aquele momento com o filho para ele poder aprender. Há várias coisas que os espíritos nos perguntarão e nós não saberemos. Mas diremos, olha,
conta comigo quando nós dois ficarmos sabendo, conta comigo que nós vamos tentar sair disso junto. Mas verdadeiramente. E não apenas um jogo de palavras, achando que isso termina tão logo termina a reunião. Que as nossas falas sejam revestidas de sentimentos. E na dúvida, há mais uma vez o parêntese paisão, na dúvida, em qualquer situação da vida, entre falar e não falar, na dúvida, não fale. Falando, não posso voltar atrás. Não falando, posso falar depois. Se eu proferir a palavra, dificilmente eu vou recuperar os efeitos dela. Mas se eu não falei e depois concluir que preciso falar, eu posso falar depois. Então é muito mais prático não falar. A reunião mediúnica, o diálogo não é para discussões, não é para contenda. Dizia um ditado chinês: o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. Ali não é para discussão, é o diálogo. Pressupõe que alguém fala e outro cala-se. E outro cala-se para que a coisa possa fluir. Um espírito amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, de forma educada, como todo espírito benfeitor, ele diz: é sempre uma virtude saber calar, para um mais tolo poder falar. Mais tolo. Calado eu já sou tolo, o outro é mais. Resolveu falar. É sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. Irmã Rosália. Então precisamos pensar isso. É um diálogo respeitoso. Não é uma demonstração de conhecimentos. Desculpe-me um exemplo pessoal, mas uma vez numa reunião mediúnica, conversava com um espírito que mostrava-se um bom conhecedor dos textos bíblicos e citava as passagens bíblicas, e ali no diálogo eu refutava com passagens bíblicas. E ele falava passagens bíblicas, eu falava passagens bíblicas. E aí um companheiro, sentado do meu lado, me puxou um puxãozinho na calça. E eu fiz assim, e ele falou para mim baixinho: não contenda, ora com ele. Diálogo não é debate. A reunião mediúnica não é para debate. Não há vencedor. Não há certo e errado. É diálogo. É respeito. E para isso espera-se o preparo daquele que dialoga. Para que não caiamos no capítulo 19 do Atos dos Apóstolos de novo. Essa é a reunião. Harmônica, produtiva, e todos sabem por que estão lá. Dessa forma, tornamos objetivo a frase do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28 do seu livro, sobre o Espírito de Deus derramado sobre toda a carne. Naqueles tempos, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Com esse advento da doutrina espírita, deu objetividade à generalidade do Espírito derramado sobre toda a carne. E nos deu a oportunidade de conhecermos de forma crítica o que é a mediunidade. No livro Obras Póstumas, na 11ª edição da FEB, na página 258, há escrito: o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Não é o me dizer espírita que me faz espírita, é o me fazer espírita que me dá a condição de dizer-me espírita. É através do conhecimento dos conteúdos que eu posso me colocando nessa condição de me espiritizar gradativamente. Da mesma forma que ele não se impõe, ele também não é solidário com aqueles que aprazam dizerem-se espíritas.
Ele não obriga ninguém.